Olá, mais uma vez aqui eu conversando com vocês. Então, muito obrigado pela atenção aí aos colegas do que eu venho conversando com vocês nesses últimos dias. E hoje eu vim conversar sobre um assunto que vira e mexe aparece nas nossas conversas, no dia a dia daqui do momento de greve e até no dia a dia do nosso cotidiano, que é a greve de 2014. Que essa greve de 2014 foi histórica? Foi. E eu acho que por muitos motivos. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. E eu quero esclarecer que esse é meramente a minha opinião, meramente é o meu ponto de vista, de coisas que eu vivi, que eu presenciei. Então, não vou poder contar de tudo, porque eu não estive em todos os lugares. Mas é somente a minha opinião. E talvez para entender um pouco da greve, eu tenho que me apresentar. Para vocês poderem entender do meu ponto de vista sobre a greve. Então vamos lá, eu sou Mário Cato, sou médico na rede desde 2009, venho participando de movimentos sociais há muito tempo, acho que desde os 16 anos milito na área da esquerda, tá? Ligados a movimentos sociais, no início no movimento de juventude, movimento estudantil. No movimento estudantil eu me formei como a consciência realmente social, mas até pela questão da medicina, eu lembro que era obrigação de quem ia fazer medicina, pelo menos porque uma das coisas importantes era a questão da redação. Eu tinha que ler muito jornal. E eu gostava, para falar a verdade. Então, desde de muito cedo, eu acabei lendo muito jornal e isso me ajudava muito. Então, por isso, acho que uma visão social sempre tive, levei isso para minha formação, sendo que a minha residência é uma residência em medicina preventiva e social, e que é o médico sanitarista, né? Então acho que por essa visão muito social que eu vejo as coisas e vi também o movimento de greve de 2014. E no momento de greve de 2014, vou dizer que eu cheguei no momento de greve querendo ficar quietinho. Já tinha participado de tantos movimentos, né, na época de estudante e queria ficar quieto, né? É, já tinha, já estava na prefeitura já há algum tempo e cheguei quieto naquela greve. Mas era uma greve tão bonita, né? Porque tinha tanta gente, a gente acho que entendia a importância de estar lá. Tinha uma adesão importante dos movimentos. Tinha uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma coisa que a gente fazia também no movimento estudantil, como dirigente da Direção Nacional dos Estudantes de Medicina, que eram essas reuniões de representantes de locais de trabalho. Na minha época de estudante, era as reuniões que a gente fazia em congresso com os diretórios acadêmicos, né? Mas era um espaço interessante de escuta, de conversa, de repasse de informações. E dali eu acabava entendendo do que estava acontecendo. No meu local de trabalho, eu acabava revezando com uma colega a ida disso, e muito por causa desse espaço acabo me aproximando um pouco mais. Percebo que dentro desse movimento tinha a Sueli, a pessoa que, que era coordenadora do sindicato, ela que tentava coordenar as ações desse movimento grevista, e ela tinha um grupo pequeno, trabalhador, mas muito pequeno, tá? Muito sobrecarregado de várias ações. Naquela época eu não tinha um contato com o sindicato, mas já via a sobrecarga que se tinha em cima disso. E eu
com o passar do tempo, percebi o quanto essa equipe realmente tinha desse trabalho, o quanto era extenuante. Mas desse movimento de reuniões constantes de representantes locais de trabalho, de assembleias muito fortes, muito com uma presença marcante do servidor, a gente conseguiu, acho que, pôr uma pressão muito grande no governo. Só que o governo fez uma coisa que ele já tinha feito em alguns momentos, não esse governo, mas um governo do mesmo grupo político deles, que tinha feito isso em 98, se eu não me engano, ou talvez um pouquinho antes, com os petroleiros, que foi levar a questão da greve para a justiça. E esse link com os petroleiros é bem importante, porque a greve dos petroleiros foi marcante no governo Fernando Henrique, porque a partir dessa greve dos petroleiros que ele judicializou, impôs uma multa pesada para o Sindicato dos Petroleiros, que depois daquela primeira greve que os petroleiros fizeram, o movimento dos petroleiros nunca mais se reergueu. Ele se reergue agora, nos últimos anos, mas demorou 20 e poucos anos para tentar se reerguer e ele está longe de ser o que era antes. Os petroleiros foram o maior sindicato, o mais forte, tá? Pela questão de poder de empresa que a Petrobras sempre teve. Então, o governo Napoleão faz a mesma coisa, ele judicializa a greve, consegue, lógico, que a gente hoje sabe que a justiça tem lado, então a gente tem a multa de 100 mil reais por dia e que no final da greve estava gerando em torno de uma multa de mais de 3 milhões, era uma multa impagável. E isso também provavelmente ia acabar com o sindicato, acabar com o poder de negociação que todo servidor teria. Eu até lembro de que em uma das falas eu falava desse período. Meu irmão é advogado, foi advogado de sindicatos por muito tempo também, e eu questionava ele muito sobre essa questão da multa, e ele dizia bem claro, decisão judicial tem que se cumprir. Então, se eles proíbem a greve, se vocês continuarem em greve, vocês vão pagar multa. A gente tentava entender uma outra forma de fazer disso, mas era essa a orientação que ele falava. Se não seguir a decisão judicial, vocês vão pagar multa. Enfim, esse foi o movimento que o governo Napoleão fez logo no início. Por uma opção de movimento, por um movimento muito forte que estava mesmo, e porque também a nossa ciência jurídica aqui acreditava em poder reverter essa decisão, tá? Até porque eu acho que eles acreditavam nas instituições ainda, se manteve a greve. Tem relatos da Sueli ficar fugindo do, do oficial de justiça para não receber a notificação. Por alguns dias aconteceu disso. Pelo descumprimento disso, foi também colocado que ela poderia até ser presa. Eu acho que isso causa uma pressão muito grande, né? Isso eu vou levar lá no final para a gente entender essa pressão em cima, talvez, dessa ameaça. Mas o movimento se prolongou, porque o governo confiava na justiça, né? O sindicato também confiava que podia reverter isso, mas a gente confiava principalmente que a greve poderia levar o governo a negociar. E foi o que a gente não viu, até porque o governo Napoleão era um governo muito fraco. Ele nunca teve na mesma negociação, sempre terceirizou a negociação com outros secretários, então realmente ele não iria fazer isso, porque a imagem era dele, era o desgaste da imagem dele, mas quem estava comandando por trás as negociações e as decisões eram outros, então os outros tomavam essa decisão dura e quem era prejudicado na imagem pública era o Napoleão. Então, para eles foi muito fácil. Então, se prolongou essa greve.
A gente, num certo momento, a gente escutava dia a dia, né? Que aí pelo cansaço, né? Pelo corte de salário que teve, e que as pessoas começaram a voltar para o trabalho. Porque, lógico, o corte de salário para alguns isso é muito, mas muito importante, porque tem as contas para pagar, é, e alguns começam a voltar. Dia a dia, o sindicato começa a perceber que tem uma perda diária desse movimento, com diminuição de servidores, apesar de ser um movimento forte e apesar de a gente manter mil e poucas pessoas, quase 2.000 diariamente, que tinha uma perda assim diária, e a gente estava dia a dia, eu menos, porque não era da direção, não estava no comando de greve, mas a gente escutava no dia a dia as pessoas questionando, né, que fulano tinha voltado, ciclano tinha voltado, o que a gente vai fazer, né? Então tinha um desgaste do movimento. Esse desgaste do movimento, lógico que foi pelo tempo, as pessoas estavam muito cansadas naquele momento e para isso então era também disso que o próprio governo queria que acontecesse com o desgaste no movimento. Mas aí acontece uma coisa que eu me lembro, a gente também já não tinha mais opções e até que surgiu uma colega nossa de educação com uma sugestão da gente fazer reuniões nas escolas para conversar com a comunidade, porque os pais já estavam preocupados com o ano letivo e também porque já tinha aparecido um grupo de pais tentando uma reunião com o prefeito. A gente então começa a fazer reuniões nas escolas à noite. Aí nesse ponto eu já estava mais próximo à comanda de greve e eu e mais 3 colegas da educação a gente entra para fazer as reuniões nas escolas. Reuniões tensas, difíceis, porque eles queriam saber quando a gente ia voltar, estavam preocupados com o ano letivo e até foi estratégico que o sindicato ficasse um pouquinho de lado, né, nesses momentos, porque se eles fossem nessas conversas, eu acho que o clima ia esquentar bastante. Tanto que em algumas reuniões quem abrandava, quem apaziguava era a Sueli, então ela fazia o papel de mediadora. Mas isso foi ampliando esse movimento desse grupo de pais, que foi uma vez na tentativa de reunião com Napoleão, foi 2, 3, foram diversas vezes lá, até que eles fizeram então um papel diferente, eles foram no Ministério Público. E no Ministério Público eles foram também 1 ou 2 vezes, não lembro o número de vezes que eles foram, até conseguir uma reunião com o Tramontim. Se eu não me engano, foi o Eloy Tramontim o procurador na época. E o Eloy Tramontim então foi tentar interferir na negociação. O que a gente sabe, tá? Que aí eu não fazia parte, né, nessa época do núcleo duro do sindicato, não faço ainda, mas tô muito mais próximo deles hoje do que naquela época, que pelo desgaste que aí também já estava acontecendo de opinião pública, desgastando a prefeitura por não resolver, porque a pressão do empresariado em cima da gestão para resolver a questão dos CIs, e a gente sabe que a justiça sempre pende para o mais forte, então ela não pendia para o nosso lado, ela pendia pelo empresariado, talvez, pela essa questão social, de que tem que gerar, manter o trabalho, né? Porque essa é a questão, né? Não é a qualidade do serviço, não é a saúde, a educação, é o trabalho, porque o empresariado tem mais força do que saúde e educação. Mas tudo bem, eu vou respeitar também isso. Mas o Eloy Tramontim intervém para fazer a intermediação. Não estava naquele final de semana aqui em Blumenau, mas eu sei que foi chamado então o sindicato, a prefeitura, pela procuradoria, para então fazer um termo de conciliação. E esse termo de conciliação tinha que sair, porque se eu não me engano, na segunda-feira, esse procurador tinha férias. E ele então, ele queria assinar, chancelar
a questão do acordo, então por isso tinha que ser passado. Talvez a gente tenha que entender que no acordo a gente tinha um ganho importante para o sindicato e instituição, não pessoas. Sindicato e instituição acabou tendo benefício porque foi isento da multa. A isenção dessa multa ela é essencial para manter o sindicato com a estrutura, porque com mais de 3 milhões de multa, vendia prédio, vendia cadeira, computador, telefone e ia faltar dinheiro. E até hoje a gente não teria uma instituição para defender os trabalhadores. Então, a instituição sindicato foi salva nisso. A diretoria do sindicato, que são as pessoas, e em especial o Sueli naquela época, ela também acaba sendo agraciada com um certo indulto, porque a questão de multa para ela ou a questão de processo judicial contra ela por descumprimento de ordem judicial também seria extinto. Então, os processos contra o sindicato instituição e contra a diretoria, que são as pessoas, seriam extintas. Então, esse é o ganho da questão para o sindicato. Na questão prefeitura, teria o ganho de encerrar a greve. Mas eles eles não podiam sair no 0 a 0, né? E eu lembro que um ponto que foi discutido foi a reposição, porque foi uma das coisas que desde o início eles queriam mostrar, que eles eram durões, eles são, nossa, tem que mostrar quem manda. Então quem manda vai mandar repor dia a dia. E que não foi bem dia a dia, a gente ficou 41 e depois 23, se eu não me engano, porque a gente repôs os dias úteis, né? Então esse foi o, o ganho da prefeitura, dizer que eles eram fortes, eles tinham que manter então a reposição. E o ganho do servidor? Olha, sinceramente, a gente teve alguns ganhos e não foi a questão do INPC, do 3% parcelado. A gente teve alguns ganhos importantes, a saúde, que eu participei depois do PCCS da saúde, foi talvez o maior ganho que a gente teve. A saúde, sinceramente, teve um ganho espetacular, porque o PCCS da saúde, que era uma pauta histórica, conheci colegas que tiveram anos e anos, mais de 10 anos nessa luta, não conseguiram. E a gente conseguir, por causa dessa greve, é um ganho espetacular. A gente conseguiu ter um ranqueamento dos menores salários, então foi um ganho maior dos menores salários, que foi muito importante, porque quando a gente fala do salário de um médico como eu, talvez não seja tão importante, não que eu não mereça um reajuste, um salário mais digno, mas aquele trabalhador que recebe o menor salário, nossa, eu não faço ideia como ele sobrevive no mês. Eu não faço ideia, tá? Então ele ganhar um aumento de 16, 15, 12% é espetacular. Foi espetacular aquele ganho. Só que como a maioria não digo, mas uma boa parte dos servidores não estão enquadrados naqueles menores salários, às vezes é fácil criticar que não ganhou nada, mas para quem estava nos menores salários, ele sabe o quanto é importante. Além disso, tem alguns enquadramentos na questão da educação, de algumas coisas de, de eu não lembro ao certo, mas era alguma coisa dos cargos do CIs, também das professoras do CIs, que também foi um ganho importante, né? Então teve ganho sim, eu acho que foi importante, só que por ser parcelado isso, muitos nem perceberam mesmo. Até porque às vezes a pauta de ganhos era tentar recuperar perdas históricas de governos passados, antigos, desde a época, eu acho que do Décio, se eu não me engano, e que a gente não ia recuperar mesmo, não naquele governo. Então, esse ganho foi o ganho também que o servidor teve. Sinceramente, acho que se a gente for pensar entre prefeitura, que teve que impor
a reposição, esse foi o ganho deles, mas saíram com uma imagem bem arranhada dessa greve. O sindicato como instituição teve um ganho de manter suas atividades, porque possivelmente talvez nem fosse conseguir manter as atividades, e o servidor teve os ganhos. Então, sinceramente, quem mais teve ganho nesse ponto foi alguns servidores, não foram todos, infelizmente, mas alguns ganharam mais do que outros. Entendo também que talvez essa questão da reposição para os servidores foi duro, foi difícil, não foi fácil, mas eu também sempre entendo que sempre que a gente vai à luta, sempre que a gente vai para uma conquista, se eu vou fazer faculdade, eu vou ter que pagar o preço de morar numa cidade longe, de ficar sozinho, de ser estudante. Se eu vou fazer qualquer coisa na minha vida para o meu benefício, eu tenho que pagar um preço. E o preço naquela época foi repor. Foi duro? Foi porque muitas das coordenações, eu sempre digo que trabalham que nem capitão do mato, né? O coordenador não é nada além de um servidor que ganha um pouquinho a mais, que tem um poderzinho na mão, mas ele se acha muito mais do que os outros. É o capitão do mato, que era um negro, escravo, mas que por ter um poderzinho desse tamanho, massacrava o próprio irmão negro. Então muitos coordenadores foram capitães do mato. Para eles, eu sinceramente, eu tenho pena. Lógico que eu sei o quanto nós pagamos na mão deles, mas eu tenho pena porque eles vão pagar um dia isso, mas não é a justiça daqui, é de um outro lugar que eu particularmente acredito. Enfim, acho que esse foi talvez o preço a pagar. Eu acho que tem alguém que pagou muito também nisso e que foi a própria direção do sindicato. Pagou porque, fazendo uma crítica, o sindicato tem o sindicalista tem uma forma diferente de comunicação. Ele fala de uma maneira difícil, ele não sabe se comunicar talvez como a gente trabalhador gostaria, né? Mas tudo bem, ninguém é perfeito e eu respeito. Mas talvez naquela assembleia e naquela reunião de representantes, ao levar os termos do, 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 do acordo, eu acho que faltou um pouquinho de cuidado na comunicação. É lógico que eu vou falar uma coisa que eu quero que a Sueli me desculpe, mas alguns dias antes desse acordo, eu lembro que eu fui no sindicato levar alguma coisa, algum papel, alguma coisa que eu tinha que entregar lá. E conhecendo hoje a Sueli muito melhor do que na época, eu vejo que é uma mulher que é dura, que é forte, que é realmente uma mulher de muita fibra. Ela, pela pressão sofrida, e é por isso que eu peço desculpa para ela, porque vou falar de uma coisa que eu vi e eu acho que ela talvez não gostaria que eu falasse, mas naquele momento dela acusar o golpe, acusar o quanto estava difícil, e aquela mulher dura de fibra sai chorando da sala, bate porta, briga com, se eu não me engano, até acho que era o Sérgio, né? E vai chorar sozinha num canto. E para mim isso é tão simbólico porque talvez eu esperasse essa reação de muitos outros, mas não dela. Mas ali para mim era o quanto estava difícil para eles levarem aquele momento de greve pela pressão. Afinal de contas, ataques diários e o risco de um processo judicial era terrível. E aí quando eles vão, acabando parênteses e voltando ao acordo de final de greve, e quando eles vão se comunicar com a categoria, já depois de todo o cansaço de 40 dias dessa pressão, eu acho que essa comunicação foi um tiquinho falha, um pouquinho, mas que pegou uma categoria já cansada, pegou uma categoria que também já estava com muita dificuldade de escutar os dirigentes, porque vamos fazer a nossa
autocrítica, né? A gente também, como servidor, é difícil, a gente às vezes não escuta os nossos dirigentes sindicais e a gente não escutou direito, a gente não refletiu. E é engraçado, né, que muitos dizem que o sindicato se vendeu, aceitou uma proposta por uma. E aí quando eles falam se vendeu, eu não entendo se vendeu com o quê? Porque depois de tanto tempo não vi ninguém ficar menos ou mais rico, menos ou mais privilégios por causa daquilo. Muito pelo contrário, o preço que pagaram por aquele movimento de 2014 foi muito grande. Eles podiam ter, é, se tivesse um benefício, eles podiam ter usado todo aquele capital político deles de uma outra forma. Mas eu acho que por muito respeito à categoria, eles aceitaram sair com pequenos vilões do que usar a categoria para futuros embates. Então acho que talvez pela pequena dificuldade de comunicação eles pagam preço até hoje, mas o maior preço que eles pagam é pela responsabilidade à entidade sindicato, e não nem eles. Porque se sindicato tivesse que pagar a multa que a justiça tinha imposto, hoje a gente não teria nada de movimento sindical e defesa para reposição salarial, para PCCS de saúde, para qualquer coisa que a gente teria de, de defesa do trabalhador, a gente não teria mesmo, nada, zero. E aí, quem quiser, vai estudar um pouco da história do movimento dos petroleiros para entender o que eu estou dizendo. Os petroleiros acabaram os sindicatos petroleiros e isso desestabiliza o trabalhador de uma forma que, a partir dali, aumentou a terceirização na Petrobras, a morte de trabalhadores em plataformas aumentou absurdamente, então eles perderam realmente o movimento. E eu acho que por esse respeito à entidade, que eu acho que eles resolveram pagar esse preço. Só que aí na minha avaliação final, eu fico pensando que eles já pagaram o preço, essa greve de 2014 já passou, só que é uma pena que influencie hoje, em 2018, e as pessoas olhem simplesmente para a sua dificuldade de ter recuperado um dia, não vou menosprezar isso, mas também pela dificuldade que o coordenador impôs aos trabalhadores. Tudo bem, foi difícil, foi duro, mas foi difícil para todo mundo. E agora que a gente está num movimento que a gente poderia estar avançando muito mais, porque põe em risco direitos como o PCCS, que foi uma garantia naquela greve, está em risco, se vocês não sabem, está em risco. A nossa previdência está em risco, porque se ele esmagar a campanha salarial agora, o próximo a pagar o pato vai ser uma reforma no nosso Blue e para começando a pagar mais de contribuição. Vai abrir espaço para terceirização, tanto na educação, como na saúde, como em demais serviços. Então a gente hoje tem riscos muito maiores e as pessoas estão falando de novo da greve de 2014. É, a gente tem uma filosofia oriental que fala muito do desapego, né? E que algumas coisas da vida acontecem porque tem que acontecer e ponto final. E que dessa coisa a gente tem que tirar lições, aprender e seguir em frente. Se eu não desapegar do sentimento, ficar remoendo o passado, eu não consigo trilhar meu caminho à frente. Então, volto para a greve de 2014 para que a gente aprenda sobre ela em 2014, mas que a gente possa aprender com ela, desapegar das mágoas do passado, mas para trilhar um movimento daqui para frente, tá? Então, achei importante falar disso, desculpa pelo tempo, são 30 minutos de conversa, mas um assunto tão sério como a greve de 2014, a gente não seria uma conversa curta não. Então, um grande abraço para vocês, tá?
E me apresento hoje ainda. Eu sou Mário, sou um servidor, colega de vocês como qualquer outro. Não sei mais nem menos sobre o movimento de 2014. Essa é minha mera opinião de quem já viveu um movimento social por muito tempo, que viveu um movimento estudantil, movimento de juventude, movimento estudantil secundarista, né? Movimento estudantil universitário, setorizado na medicina, e que é a minha mera opinião. Então, de quem leu um pouquinho, de quem estudou o movimento social e quem tiver outras opiniões e quiser comentar, comenta aqui embaixo, porque tem espaço para comentários e que a gente pode conversar um pouquinho mais, tá? Um grande abraço a todos e vamos lá, pessoal. A luta é diária, é diária. Então vamos lutar dia a dia para uma vida melhor, para um serviço público melhor, tá? Para uma Blumenau melhor, para um país melhor. É isso que eu acredito. Tchau.